Olá, Brasil! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Newton Diório, gerente de departamento da Ajinomoto, e hoje eu estou muito feliz. Mas muito feliz mesmo. Sabem por quê? Porque nós estamos estreando uma nova etapa do nosso Aginocast. É isso mesmo, essa etapa que vocês estão vendo aqui agora em vídeo. Vocês viram que show de bola! E olha, a expectativa não podia ser maior. E para essa estreia, não é? Vocês não sabem o que nós iremos falar aqui hoje. Sabem o que nós vamos conversar aqui hoje? A respeito de lançamentos, de novidades, como nasce um produto. É isso mesmo, nós vamos aprender juntos todas as etapas de uma novidade de mercado, desde o pensamento lá no embrionário até chegar na mão do consumidor. E nós vamos compartilhar essas informações aqui e agora com você, para todo o Brasil. Eu estou irradiante de tanta felicidade. E olha só, para vocês terem uma ideia, hoje nós temos aqui convidadas mais do que especiais. E para esse primeiro nosso Aginocast em vídeo, eu trouxe também aqui um apoio muito importante. Bárbara Carrara, tudo bem, Bárbara? Tudo ótimo, Newton. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz e também, é claro, curiosa para saber das informações que a gente vai ter por aqui. Porque eu acho que você aí, promotor, vendedor, nosso supervisor de vendas e o pessoal aí, colaboradores da Ajinomoto, vocês não ficam se perguntando quantas etapas, quanto tempo leva para um produto estar ali na mesa, na nossa mesa, na mesa do brasileiro, no ponto de venda? Como é que nasce esse produto? E é claro, para a gente conhecer mais essas informações, eu trouxe aqui duas pessoas que vão agregar, que vão trazer todo o conhecimento que a gente precisa, que é a Patrícia Sana, que é a nossa gerente de departamento de novos negócios, e também a Fabiola Pellegrini, que é a nossa gerente de pesquisa e desenvolvimento. Vão levar conhecimento aí para vocês que estão nos assistindo. Então, muito obrigada pelo sim de vocês. Bárbara, nós aqui que agradecemos, né, de estar aqui com o Newton, com você, com todas essas pessoas de casa, nos ouvindo e, né, atentos aí o que a gente traz para eles de melhor, para falar de um tema que a gente ama e se dedica há muitos anos, né? A inovação, o lançamento. Então é uma delícia estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, olá, meu nome é Fabiola, né? Eu queria agradecer o convite de vocês, para mim é um prazer enorme. Eu adoro falar sobre desenvolvimento, adoro falar sobre os produtos, então vai ser um momento super prazeroso para a gente trocar um pouquinho de informações. Bom, então eu vou falar um pouquinho mais de mim, né? Então, eu sou a Fabiola Pellegrini, gerente de área de pesquisa e desenvolvimento. Eu comecei na Ajinomoto há pouquinho tempo, há 15 anos. Comecei como estagiária, me apaixonei pela empresa e aqui estou até hoje, sempre no departamento de pesquisa e desenvolvimento. E Fabiola, o que hoje a área de pesquisa e desenvolvimento faz? Até para a gente entender, porque a sigla até muitos chamam a área do P&D. Mas o que é pesquisa e desenvolvimento? A gente internamente o P&D é pesquisa e desenvolvimento, né? Na nossa área, a gente desenvolve e trabalha em vários tipos de projeto. Pode ser um novo desenvolvimento, uma extensão de linha, a gente tentar melhorar a competitividade de uma linha ou de um produto, né? E dentro do departamento de pesquisa e desenvolvimento tem duas áreas que trabalham em sinergia, que é a área de sensory e de desenvolvimento. A área de sensory, ela utiliza algumas ferramentas sensoriais para conseguir medir os atributos do produto. E também eles conseguem entender a percepção do consumidor em determinado conceito ou determinado produto. Tendo isso, passa a bola para o desenvolvimento. A gente tem todas essas informações e a gente começa a fazer o desdobramento dessa questão, traduzindo todo o desejo do consumidor no desenvolvimento do produto em si. Perfeito. Olha aí, time, vocês viram? Atributos, benefícios, são pontos que, inclusive, nós de treinamento levamos lá na ponta. Então, tudo nasce daqui. E também eu quero entender um pouco mais da área de marketing de novos negócios. O que vocês fazem?
A gente tem a nossa área formada aí por 4 grandes mini áreas, né? Uma área é pesquisa do consumidor, Consumer Insight, que a gente fala, e a gente vai entender tudo o que acontece com tendências, acompanha todas essas tendências e vai a fundo no comportamento do consumidor. É daí que a gente entende o que ele tem de desejo, de necessidade e tudo mais. Aí uma outra área que trabalha bem próximo a isso, né, é a área de marketing e embalagem. Então, junto com a área técnica, a gente vai buscar soluções adequadas, né, para o produto, tanto de integridade do produto, quanto atratividade no ponto de venda, questões de sustentabilidade, né, para que a gente tenha a melhor e mais adequada embalagem. Então, assim, de forma simples, a gente vai buscar a solução que agrade o consumidor, o trade, para estar bem, né, no ponto de venda, e ao planeta, as 3 preocupações da Ajinomoto, né? E aí, junto com essas 2 áreas, tem mais duas áreas que estão com a gente, que é marketing inovação e marketing novos negócios. Então, essas 2 áreas eu falo que são o maestro da inovação. Elas que vão coordenar e trabalham todas as outras áreas da companhia para definir qual que é a característica do produto, o que tem, né, de benefício, de característica, qual que vai ser o diferencial, e elas acabam coordenando e calibrando como é que é o custo, como é que vai ser o preço, enfim, todas as questões que envolvem o produto em si. Então, e aí, né, essa coordenação toda trabalha, além de todas as áreas, muito de perto com a Fabiola, com pesquisa e desenvolvimento, que, né, a Fá vai contar bastante coisa aí pra gente de como nasce um produto. Pois é, mas então é muito legal a gente também entender o seguinte, pelo que eu pude perceber, né, Patrícia? Lógico que é um conjunto de fatores aí, né? Lógico, eu também entendi que vem lá de pesquisas, ouvindo consumidor lá na ponta e começa a nascer essa coisa toda. Mas uma curiosidade que eu e o Brasil inteiro tem aqui também é o seguinte, às vezes já chegou em algum momento, até fugindo um pouco do script aqui, mas para saber mesmo, se desenvolveu um produto top de linha, mas que o custo não era viável. Isso às vezes acontece? Acontece, super. Acontece. E aí a gente tem que voltar para a prancheta, vamos dizer assim, para recalibrar, achar alternativas que deem viabilidade, né? E se eventualmente a gente não acha, a gente segura esse lançamento e vai retrabalhando aí em paralelo, né? Até que a gente consiga e seja possível fazer esse lançamento aí de forma adequada. Até para complementar a Paty, Newton, a gente sempre vai fazendo uma validação de custo ao longo do projeto. Nós temos várias etapas, né? Então, a gente tem as etapas de planejamento, a própria execução do projeto em si. E em cada etapa, a gente vai validando esse ponto. Porque dá tempo da gente corrigir a rota. Saiu fora, vamos retrabalhar. Dá, não dá, vamos seguir ou não. Busca por alternativas que sejam mais viáveis financeiramente. Então, a gente vai trabalhando nessa correção de rota ao longo do projeto também, nas etapas dele. Entendi. E agora, Patrícia, em quanto tempo, normalmente, né? Lógico que isso eu acredito que varia muito de produto para produto, demora a construção de uma marca. Qual normalmente é essa variável? Em quanto tempo vai do pensar lá, da ideia, da construção, até chegar na mão do consumidor? Normalmente, eu sei que isso deve ter uma variação grande, mas qual seria uma média que você poderia contar para o Brasil aqui? Olha, Newton, para construir uma marca não é simples e leva tempo, né? Então, sempre está correlacionado com um pouco do investimento em si e o quanto essa proximidade até da própria categoria e de outras questões aí de mercado. Mas para construir uma marca, ela tem algumas fases, né? A primeira é a gente gerar o conhecimento. Então, existe a marca, ela precisa ser conhecida, lembrada pelo consumidor. Isso tem um esforço, né? Depois, a segunda fase, a gente precisa que essa marca se aproxime de fato do consumidor e que ele experimente, né? A terceira fase é que ele
né, experimentou, que ele goste, que essa marca fique na lista de compra dele, na lista das mais queridas, né, que a gente chama de preferidas. E aí, depois dessa... aí tem mais uma etapa, que além de preferida, quando ele pensa naquela categoria, ele só vai pensar naquela marca. Então, ele fica fiel, que a gente chama de gerar fidelidade. Então, tem todas essas etapas, né? E cada etapa tem um tempo, um tanto de investimento, então ela não é simples. Eu sempre gosto de pensar assim, alguns exemplos, né, práticos, que eu acho que fica fácil para a gente entender. Vamos comparar assim, duas marcas nossas, né? Sazon e Terrano. Sazon está no mercado, foi lançada em 1988, uns 35 anos mais ou menos, né? Sazon já deu tempo de passar por todas essas fases. Então, ela já está conhecida, ela já foi experimentada por muita gente já amou, e também tem muita gente que, quando pensa em tempero industrializado, só pensa em Sazon. Então, a gente já chegou na fidelização, né? Ela é líder de mercado. Então, com todas essas etapas, como a gente já distribuiu, quanto a gente está próximo, quanto a gente está no ponto de venda, tudo isso conta. Quanto que já investiu em comunicação e tudo mais. Quando a gente pensa, por exemplo, na marca Terrano, é uma marca nova. Ela está se construindo, né? Então, quando a gente pensa em Terrano, a gente está na primeira fase, gerando conhecimento e experimentação. A marca entrou no mercado, começou com azeite Terrano. E há menos de um ano, bem menos de um ano, né, Fá? A gente lançou o Veg Burger Terrano. Então, é novo. Então, a gente está as pessoas estão começando a enxergar, a lembrar, a conhecer a marca, aí para experimentar e assim vai. Então, é um tempo que depende da categoria, depende de quanto, né, já foi exposta, tudo isso leva... Não é simples, mas a gente teve um super sucesso com o Sazon. Então, essa marca nova, eu tenho certeza que a gente vai também ter sucesso daqui a uns anos. Certo. E aí, mais ou menos, quanto de tempo? Porque essa é a minha curiosidade, viu? E eu acho que o pessoal também lá que está nos assistindo também tem essa curiosidade de tempo. Demora o quê? 10, 20 anos ou não? Eu acho que para a gente chegar, por exemplo, né, num patamar de uma marca super forte, consolidada, a gente precisa ir mais de 5 anos, né? Então, a gente tem que ir aí 5, um pouco mais aí, para a gente conhecer, fazer um pouco aí dessas etapas todas, né? E no caso do Veg Burger, por exemplo, também é a construção de um novo conceito, né? Porque é uma mudança que o mundo está passando e nós temos que pegar esse bonde, e acho que nós estamos pegando ele bem, porque como produto, sem dúvida nenhuma, eu acho que ele tem tudo para dar muito certo, não é, Fabiola? Sim, sim. Até vou explicar um pouquinho, né? Eu acho que a gente consegue até correlacionar essa questão de quanto tempo a gente demora. Né? A gente fala muito de veg burger, plant-based. Vamos só aterrissar todo mundo no mesmo ponto, vamos ficar na mesma página, né? O que é o plant-based, que, né, a gente ouve muito falar? São produtos à base de plantas. Né? E o que é planta, né? Eu acho que a primeira vez que eu vi, eu fiz, nossa, né? Planta, a gente pode considerar frutas, né? Os vegetais, os grãos, sementes. E são produtos que eles substituem realmente o produto base animal, como, por exemplo, as carnes, frutos do mar, ovos, leites, né? E a gente vê que o consumo do plant-based vem aumentando muito, a busca por produtos. Vocês podem ver nas gôndolas, né? Lançamentos. Área saudável, né? Exato. Porque o público realmente vem procurando isso. Por quê? Né? Pode ser algum tipo de restrição alimentar, né? Dificuldade de digestão de proteína animal acontece bastante. Alguma dieta específica, questão religiosa, né? Tem também o próprio cuidado com os animais e preocupação com o impacto que isso possa trazer no meio ambiente, né? Porque a gente sabe qual que é o impacto que a produção dos produtos à base animal
trazem para o planeta, né? Então, pensando que a missão da Ajinomoto, né, é contribuir com a alimentação e com o bem-estar da população mundial, entregando produtos nutritivos, né, gostosos, a gente não poderia ficar fora dessa, né, do desenvolvimento do plant-based. Por isso, a gente teve a iniciativa da linha Terrano Veg Burger, né? Que são alternativas que conseguem substituir facilmente a carne nas suas preparações culinárias, né? Sem prejudicar essa percepção de sabor, de textura de carne, que a gente sabe que mesmo os vegetarianos, flexitarianos, eles buscam isso, né? É um ponto importante. E também, né, a explosão de sabor de umami que a gente entrega nos nossos produtos sem a gente deixar a parte nutricional de fora, né? Já que a nossa linha é fonte de fibras, ela é fonte de proteínas e zero colesterol, né? Então, o nosso produto, ele é super prático, versátil e diferente dos produtos que a gente vê no mercado, ele é estável em temperatura ambiente. Então, vocês podem ver nas gôndolas dos supermercados e não, né, na parte fria. E também a gente consegue diversificar nas receitas. Então, a gente pode fazer produto moldado, que é o caso de uma almôndega, de um hambúrguer, de um nuggets, ou até a gente pode imitar aquele refogadinho de carne moída. Quantos benefícios, não, Fabiola? É impressionante que esse produto entrega, não? Exato. Então, mas a gente sabe assim, quando a gente fala, nosso produto é super prático, ele é saudável, ele é gostoso, né? Isso traz desafios para o desenvolvimento, né? E a linha VEG realmente foi muito desafiadora pra gente, né? Não só pensando nessa questão da versatilidade, da praticidade, mas quando a gente pensa do ponto de vista nutricional, né? Na questão da textura e na questão do sabor, né? Pensando nesses aspectos, eu acho que a textura é o ponto mais desafiador. Por quê? A gente sabe que o consumidor, ele busca uma textura semelhante à da carne. Seja da bovina, né, seja um nuggets, um hambúrguer de frango, ele busca isso. Essa resistência na mordida, essa resistência na mastigação. E como que a gente consegue entregar isso? Pesquisa e desenvolvimento, né? Pois é. A gente conseguiu um blend de proteínas, né, de soja e de ervilha, que realmente mimetizam a mordida, a resistência da carne, né? Que foi super bem aceito pelos consumidores nas nossas validações, né? Não, Fabiola, só aproveitando esse ganchinho aí, por exemplo, o produto lançou, sucesso, mas mesmo pós-lançamento, a pesquisa e desenvolvimento não para de trabalhar, continua trabalhando em processos de melhoria contínua do próprio produto, certo? Esse é um ponto bem importante, Newton, assim, a nossa melhoria contínua, né? A gente utiliza muito a extração da voz do nosso consumidor, do operador, para a gente conseguir pensar nas melhorias. Então, se tem algum ponto que a gente, né, já levanta a mão, olha, vamos melhorar, a gente já vai trabalhando continuamente, seja na receita, seja na formulação, seja no processo, na embalagem, né? Então, é uma troca muito positiva, né? A gente receber essa informação do nosso consumidor para a gente já poder trabalhar numa melhoria do produto ou até ver que ponto que a gente está acertando, né? Para a gente conseguir até perpetuar isso. Pois é. Né? Pois é, Brasil, tá vendo aí? A Ajinomoto tem essa preocupação permanente de levar o melhor para você. É verdade, tudo aqui é pensado com muito carinho e muita atenção, não é isso, Fabiola? Isso mesmo, isso mesmo. Um outro ponto, né, que eu acho que é bem importante é a questão do sabor, né? A gente está conseguindo trabalhar com algumas tecnologias da nossa divisão de Food Ingredients, junto com outros ingredientes, para a gente conseguir fazer a entrega do sabor característico, né, da versão. E só para finalizar, um outro desafio foi a questão nutricional, né, Paty? Que era um ponto que a Paty sempre puxava para a gente conseguir fazer essa entrega. Porque, assim, a gente fala que o produto ele é fonte de proteínas. Mas é só isso? Não, por uma questão legal, a gente tem que entregar o mínimo de combinação de alguns aminoácidos para a gente conseguir utilizar esse clã de proteínas. E a gente só conseguiu isso com uma mistura de proteína de soja, de ervilha, para a gente conseguir realmente entregar esse benefício dentro do produto. E é interessante porque quando a gente leva isso para treinamento, né? Porque é o nosso contato maior, né, da nossa rotina, e levar esses lançamentos do ano passado foi um grande desafio pra gente. Porque é uma coisa nova. Diferente, e o sabor. Né? E quando a gente faz a degustação
E assim, comem o hambúrguer, né? Que é a opção, né? A opção de prato que a gente aplica ali nos treinamentos, no momento do coffee. O vendedor experimenta e ele nunca tinha tido contato. Ele fala, Impactado, nossa, né? mas como consegue entregar sabor? Pois é, olha aí, os 3 pontos que vocês aqui trouxeram, é bom trazer esse destaque pra gente. Como é rico isso pra gente. E olha, Bárbara, você sabe, né, Bárbara? Já Veg Burger, pessoal, está liberado para vendas em todo o território nacional. É verdade, vamos forrar o Brasil em pontos específicos com esse produto que é incrível, inclusive no e-commerce, hein? Inclusive no e-commerce. Está, olha só, pessoal, vamos chegar em todos os pontos de vendas, direcionado para esse nicho, mas eu conto com você, com a sua força de vendas aí. E agora, para emendar, até porque, Patrícia, você sabe que o produto tem tudo para dar muito certo, né? Agora, você, por exemplo, quais são os indicadores que acompanham essa trajetória do produto? Como que funciona isso? Olha, então, a gente acompanha o produto, né, desde a ideia do consumidor, da necessidade, até, né, ele chegar a ser a primeira produção, a gente acompanha, né, como é que ele está vendo, a curva de vendas, né, pensando no que a gente definiu, se está acima, se está embaixo, em volume, em valor. A gente acompanha a positivação, quantas lojas ele já está, qual a qualificação dessas lojas, né? Está na loja certa, porque a gente quer que ele esteja perto do consumidor que a gente, né, imaginou que quer, aquele consumidor que mais quer o produto. Depois da positivação, a gente também acaba acompanhando tudo que acontece no saque. Né? Então, todas têm elogios, tem críticas, tem reclamações, enfim, a gente acompanha isso muito de perto e vai trabalhando com pesquisa e desenvolvimento. Olha, né, esse índice está subindo, esse índice está caindo, o que a gente vai fazer, se tem algum, né, algum ruidinho, a gente, né, acelera esses ajustes. A gente acompanha também preço, para ver se o preço, né, que se imaginou está acontecendo de fato na loja, né? Então, assim, é volume, é vendas de valor, é a positivação, é o preço e é a voz do consumidor e de vocês todos, né? Porque não é só o consumidor. Todos esses inputs é que fazem a gente caminhar com o novo produto. E são muito ricos, né, Paty? Muito. Qualquer opinião é muito bem-vinda pra gente, contribui super. É porque um dos pontos também, né, Fabíola, que a gente sempre fala muito isso, eu e a Bárbara, a gente fala muito isso em treinamentos, quer dizer, às vezes é bom toda a força de venda sempre entender que se trata de um produto novo, de um lançamento e de um novo conceito que está chegando no mercado. Então dá para cravar assim que ele está indo muito bem na sua largada, porque às vezes o pessoal compara com super gigantes e campeões de vendas, tipo Sazon, Caldo, Mid, Sabor Ami. Não, é um novo segmento, gente. E aí o que acontece? O que a gente precisa fazer é trabalhar porque esse é um mercado extremamente promissor, não é isso, Bárbara? É isso, Newton. Eu até ia te perguntar, não tem nada pra gente ter esse visual, porque eu acho que acaba auxiliando tanto, né, o nosso time de vendas. Pois é, você se refere a um filminho, não é isso, Bárbara? Ah, será que nós temos um filminho? Brasil, vamos acompanhar agora. Aqui na telinha vocês vão ver que legal essa produção que nós estamos trazendo aqui para todos vocês. Acompanhem aqui com a gente agora. Vem comigo. Chegou Terrano Veg Burger. Muito mais que um delicioso hambúrguer sem carne. Existem muitas formas de comer proteína sem que seja de origem animal. Agora, com Terrano Veg Burger, você pode variar o cardápio do dia a dia com muita praticidade. 100% vegetal e irresistível. Fácil de preparar, proteína vegetal como você nunca viu antes. Use sua criatividade, experimente Terrano Veg Burger. Versatilidade e sabor em um só produto. Paty, eu agora fiquei com um ponto aí de dúvida. Você falou das etapas de marca. E para produto também existem etapas, por exemplo, do Veg Burger? Também existem etapas e elas são super importantes, né? A primeira etapa começa com o entendimento de tendência do consumidor. Até a Fabíola já comentou, né, que a tendência de consumo de produtos à base
vegetal está crescendo bastante. Os saudáveis, a gente vê, né, as gôndolas crescendo bastante e o consumidor se interessando e experimentando isso, né? Então, é novo, mas é uma tendência que está virando realidade. Então, essa etapa, a gente põe o nosso consumidor, nosso rei, né, no centro e tenta entender tudo o que acontece com ele. A segunda, e aí no nosso caso de Veg Burger Terrano, a gente presta muita atenção, né, num grupo de pessoas, de segmentos que está crescendo, que são os flexitarianos. Então, são pessoas que têm trocado, né, aos pouquinhos a carne por proteína vegetal. Então, esse grupo já são milhares de pessoas e já faz sentido, como negócio e indústria, a gente apostar nisso. É novo, tudo que é novo é mais difícil, mas é super importante, né? E o Newton já até comentou que a gente tem que entrar nessa onda com certeza. A segunda etapa, a gente começa a olhar tudo o que acontece na concorrência. Quem são os concorrentes, o que eles lançaram, o que os produtos atendem e, principalmente, o que os produtos não atendem e que os consumidores querem, né? Então, no caso do nosso Veg Burger, a gente tem uma concorrência um pouco indireta que está no mundo dos congelados, né? E eles agora oferecem, né, poucos itens por um valor relativamente alto, né? E no caso dos pós, né, tem poucos, quase não tem, praticamente somos nós, né, com essa proposta de produto. Então, a gente vai entendendo o que o consumidor quer, olha a concorrência, os gaps, e trabalha nesse sentido, para oferecer diferencial, né, para o nosso consumidor. E aqui o Veg Burger, ele trabalha muito todos esses atributos, né, que a Fabiola comentou, rendimento e custo-benefício. Então, ele tem um valor, né, adequado, só que a gente oferta, dá para fazer 5 hambúrgueres, né, e não 2, né, da caixinha dos nossos concorrentes indiretos aí. Depois que a gente olha tudo isso de mercado, a gente define o conceito, todas as características, benefícios, tudo que, né, que o consumidor precisa e espera. E aí passa, né, para desenvolvimento. Antes disso, a gente tem uma pesquisa com o consumidor para validar se o que a gente estava imaginando né, faz sentido, faz os últimos ajustinhos e aí começa mesmo a etapa de desenvolvimento. Isso. Da etapa de desenvolvimento, a gente inicia com base nesse conceito, né? Que está validado, mas é claro que a gente não pode esquecer dos nossos targets de custo, como você perguntou, o nosso target de qualidade e algumas questões legais, até como eu expliquei, a questão do aminograma, né? Da quantidade de aminoácidos de cada produto, né? Então, tendo isso, a gente starta o desenvolvimento buscando matérias-primas. Quais são as matérias-primas que a gente vai utilizar nesse desenvolvimento? A gente vai utilizar as matérias-primas de linha que a gente tem, porque a gente tem várias matérias-primas já desenvolvidas, porque o nosso portfólio de produtos é bem extenso. Ou a gente vai procurar matérias-primas novas e vai fazer todo o desenvolvimento, todo o estudo. Após a gente definir isso, a gente começa a construção realmente do protótipo, né? Seguindo pela questão da embalagem e também de definição de parâmetros do processo produtivo, né? Então, durante essa etapa de desenvolvimento, a gente tem vários pontos que a gente acaba passando, um time muito grande que acaba sendo envolvido, né, de especialistas, e entre as muitas etapas, né, a gente tem algumas super importantes, né, que é aquela questão, depois que a gente desenvolve o protótipo, será que a gente está conseguindo entregar tudo o que o consumidor espera? A gente precisa validar esse ponto, né? A gente está entregando o benefício, tudo que ele quer, tudo que ele deseja, a gente conseguiu, né, pegar ali no fundo, né? Então, a gente valida todo esse ponto, a gente faz todo o desenvolvimento da validade do produto, de embalagem, a gente faz validação de custo e a validação do processo produtivo, e enquanto isso, o pessoal de marketing vai fazendo todo o desenvolvimento e finalizando a questão do design de embalagem. Tá. Quer dizer, qualquer pontinho que foge, que não atende,
para e só avança se corrigido for. Sim, esse é um ponto. Ah. Eu acho que por isso que a gente consegue entregar produtos de tanta qualidade, né? Eu acho que a gente tem muita atenção e a gente valida realmente no detalhe todos os pontos ao longo do projeto. E nem sempre um ponto que é validado lá no começo, no fim a gente não valida. Não, a gente valida tudo de novo, né? Então a gente tem várias etapas, né? Pra gente realmente ver se essa entrega tá fazendo sentido, pensando em viabilidade financeira e realmente, assim, no que é o mais importante. O que o consumidor quer? A gente tá conseguindo entregar isso? E Fabiola, e de verdade, assim, você sabe que o quanto eu respeito o seu departamento e o Brasil sabe disso. A qualidade dos produtos Ajinomoto é inconteste, não é? Quando um produto sai para o mercado, pode-se discutir mercado, participação, qualidade nunca. Porque isso nós temos, não é? E só mais uma perguntinha da minha parte aqui, Patrícia. Embora, Brasil, vocês estão percebendo, nós estamos tendo uma aula aqui de tudo, né? Do início, meio e fim, que é muito legal isso. Mas eu sei que você já falou de muitas coisas, mas como que é o ciclo de vida de um produto? Enfim, você já falou um pouco, mas... Quantas etapas? Conta rapidamente pra gente. Então, Newton, o ciclo de vida de um produto, ele parece com a gente, como pessoa, tá? Então, ele, tem uma fase de desenvolvimento, nasce até que, morre. Então, para o produto, é praticamente a mesma coisa. A gente tem 5 fases, né? Uma que é o próprio desenvolvimento, depois o outro a gente chama de introdução, que é a fase, de go-to-market, de lançamento, de fazer isso. A fase de crescimento, comparado a uma pessoa, a um teenager, assim, enfim, um jovem. E depois, o maduro, a gente chama de maturidade do produto, é onde ele atinge a melhor patamar de vendas, de lucratividade, de conhecimento, e depois ele começa no declínio, então tem um envelhecimento e aí ele é descontinuado, substituído por algum outro, né? E esse ciclo de vida depende muito, Já até sei que você vai me perguntar quanto tempo cada eu ia perguntar já quanto tempo indica que deu certo. É verdade. E a curiosidade. Cada produto tem sua história. Então, os conceitos mais inovadores, tipo o Veg Burger, eles tendem a ter um ciclo de vida mais longo. Então, as 2 primeiras etapas levam um pouco mais de tempo, tanto no desenvolvimento quanto na introdução, e até que ele ganhe velocidade nesse crescimento, né? E aí, outros produtos, e é um ciclo, deve ser um ciclo aí mais novo, porque a gente está no início de uma tendência. Né? Quando a gente pensa em outros exemplos de outras indústrias, então vamos fazer um comparativo aqui, indústria de tecnologia, por exemplo. Vamos comparar um celular, modelo 16, sei lá, e versus um produto de alimentos, leite condensado, por exemplo, O ciclo de vida de tecnologia vai ser muito mais curto entre nascer e morrer, do que o de alimentos na nossa indústria aqui. Então, tudo depende desse tempo. Mas a boa notícia aqui para o nosso Veg Burger é que é o início de uma tendência. O começo é mais difícil, mas ele tende a ter aí um ciclo de vida mais longo. Tá. É bem positivo. Poxa vida, Patrícia, olha só. É que o nosso tempo tá tão corrido. Nós estamos caminhando já para o final, Bárbara. Não pode, tá tão legal, tá tão gostoso. Mas eu queria fazer mais uma perguntinha para você. Assim, sem entrar nos pormenores, ali dos bastidores. Mas lá nas suas gavetas, tem muito projeto em andamento. Como é que estamos nesse capítulo, hein? Ai, fala. Fala. O Brasil quer ouvir. O Brasil quer ouvir. Newton, Bárbara, a Fabíola está super a par desses projetos aí. Temos muitos projetos. É mesmo, Muitos. Tem projetos que estão de fases diferentes no desenvolvimento, Fá? Então, tem projetos que eles vão ser lançados em breve. Tem projetos que eles vão ser lançados aí em médio prazo. E tem projetos mais difíceis do desenvolvimento que a gente já está trabalhando para lançar no longo prazo. Então, a gente está pensando no aqui e agora, estamos pensando daqui 1 ano, 2, e estamos pensando até 2030.
Você não... Tem muita coisa legal. Que Fantástico. coisa linda. Brasil, Bárbara, você ouviu o que eu ouvi? Eu tô até arrepiada. Meu Deus do céu, tem coisas para o curto, médio e longo prazo. Mas é a Ginomoto, né? Caramba. Ginomoto é assim. Pois é, pessoal, olha só, então aguardem, vamos finos, vamos acelerando, porque é o que eu sempre digo também, o melhor está por vir, mas Patrícia, Fabiola, Bárbara eu vou deixar por último aqui para, por favor, falar, mas o nosso tempo está esgotando. Que peninha, que peninha. Patrícia, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite. A gente sabe, gente, que lá na Ginomoto conseguir um espaço na agenda é complicado e elas gentilmente nos atenderam aqui. Patrícia, por favor, nas suas considerações finais, muito obrigado pela sua participação. Obrigada a todos vocês, né? É um prazer estar aqui. Como eu falei no começo, é muito prazeroso falar de um assunto que a gente ama, se dedica, né? E tá doido para trazer as novidades. A gente quer, na verdade, trazer tudo do longo para o curto, né? Mas aí a Fá não deixa. Olha, É a Fabíola, descobrimos, Brasil. É o P&D. Fabiola, muito obrigado pela sua atenção, pela sua parceria, pelo seu carinho de sempre. As suas considerações finais, por favor. Queria agradecer vocês, eu adoro conversar sobre isso. Eu ficaria horas aqui batendo papo com vocês. Foi um prazer, aguardo novos convites, que eu quero voltar para conversar um pouco mais com vocês. Mas para mim foi uma honra, realmente muito gostoso bater um papo com vocês. Obrigado, viu, Fabiola? Muito obrigado mesmo. Terá com novos convites, viu? Aguarde. Quero. Minha parceirinha Bárbara, por favor, Bárbara. Ai, Nilton, eu fico muito feliz de estar aqui, estar também junto com vocês. Conhecimento nunca ocupa, né, espaço na nossa vida, e não só para nosso ambiente de trabalho, mas para tudo. Agora a gente começa a entender as marcas, o porquê que aquele produto está ali. Então eu agradeço muito vocês, meninas, porque vocês contribuíram muito com a gente e também para treinamento, né, Nilton? Muito. Porque aqui eu aproveitei para pegar algumas coisinhas, alguns ganchos para treinamento. E claro, vocês também estão convidadas para participar de treinamento presencial, viu? Quando for, né, vamos viajar juntas para levar informação para o nosso time. Então, eu agradeço também, Nilton, imensamente estar aqui junto com você. Obrigado, minha parceira. Iniciando esse episódio aqui no formato de vídeo, muito bom. Valeu mesmo, obrigada. Muito bom, Bárbara, muito bom, muito bom. Pois é, Brasil, olha só, nós estamos então encerrando aqui agora esse nosso primeiro AginoCast nesse novo formato. E olha, vocês viram, show de bola, hein? Mas eu quero já fazer um convite para vocês. Teremos um outro vídeo, AginoCast, né? Um outro AginoCast que vai bombar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Brasil, muito obrigado aí pela audiência. Nos aguardem. Até mais. Tchau. Tchau.